Amados irmãos, seguindo a orientação da espiritualidade que está sempre nos ajudando, sempre nos incentivando a aprendizagem, vamos dar início hoje à leitura do texto do livro mais importante da atualidade. É o Apocalipse de Jesus segundo São João. E esse livro, como dissemos, João fez ali as anotações do que ele viu e ouviu e remeteu às 7 igrejas da província romana da Ásia, a fim de animá-las a continuarem fiéis a Jesus nos tempos da perseguição romana e de tanto sofrimento. Vamos, portanto, ao trecho inicial desse livro, que é, na atualidade, repetimos, da maior importância. Hoje vamos ver o título, o autor e o assunto do livro. Capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Este livro, assim como o restante do Novo Testamento, foi redigido originalmente em grego, que era, segundo a tradição, a língua universal da época. Tempo que, diferentemente do Antigo Testamento, não passou de um século para ser escrito. E ele começa com a mesma palavra do título, Apocalipse, que significa revelação. Neste trecho, nós vimos que o Apocalipse é de Deus, que o deu a Jesus, e este o enviou por intermédio de um anjo a João Evangelista. E é uma revelação que pertence a Jesus, tanto que o início diz, revelação de Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o que significa que é a máxima autoridade no planeta Terra. Foi ele quem fundou este planeta, conforme o que nos é dado a saber pelo Evangelho segundo João, o Evangelho iniciático, quando diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Conforme a narrativa do Evangelho, capítulo 1, versículo 3. E por ser a autoridade máxima do planeta, é o único que pode dizer o que acontecerá e fazer com que a sua palavra se cumpra. Qualquer outro, por mais iluminado que seja, só pode anunciar o que está previsto. O Cristo não. Ele pode anunciar e fazer com que o seu anúncio se torne realidade. E o Apocalipse lhe foi dado por Deus. E com que finalidade? Daniel, no Antigo Testamento, no seu livro capítulo 2, versículo 28, e eu aconselho a vocês que anotem aí no caderno de vocês, junto à Bíblia, onde for melhor para vocês, essas referências ao Antigo ou ao Velho Testamento, que dá no mesmo, para que depois vocês venham a conferir. Então vamos repetir aqui, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 28. Lá o profeta diz: há um Deus nos céus,
o qual revela os mistérios. Neste Apocalipse, lá no capítulo 4, versículo 1, nós podemos ler: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E mais adiante, no capítulo 22, versículo 10, disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, herança de Deus, não para apavorar, mas com a finalidade de mostrar a quem tiver olhos de ver, ou seja, quem quiser ver, aos seus servos. Quais servos? Quem são esses servos? As respostas a essas perguntas começarão a ser respondidas a partir do versículo 3. No seu Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15, o Cristo diz já não mais chamar seus discípulos de servos, porém de amigos, e justifica, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sim, porque tudo quanto Jesus aprendeu com o Pai, ele revelou a seus amigos. E continua aqui o Apocalipse: aos seus servos as coisas, ou seja, tudo aquilo que o livro relatar e que culmina com a volta do Cristo. Aliás, todo o Apocalipse é o anúncio da sua volta. Esta é a finalidade precípua do Apocalipse. As coisas que em breve como? Ô Paulo, você disse que João escreveu o Apocalipse entre os anos 93 e 95 do século I. Nós já estamos no século 21. E se levarmos em conta apenas a virada do milênio, teremos aí cerca de 1900 anos. E se era para breve e já se passaram tantos anos, como não aconteceu ainda? É porque esse breve, meus amados irmãos, que fazem aí essa pergunta, esse questionamento, esse breve deve ser considerado em tempo profético e não em tempo humano, certo? Então vamos continuar aqui. Coisas que devem acontecer em breve, né? Em breve devem acontecer. Essa locução marcada por esse verbo é um problema. Vejam que pode ser uma possibilidade, tal como deve chover, ou uma obrigação, uma certeza, como no caso assim da mãe dizendo para o filho: você deve arrumar o seu quarto. Mas aqui no texto apocalíptico, esse devem acontecer vem a ser uma possibilidade ou uma certeza. Como já dissemos, o Cristo tem a capacidade de anunciar um fato e fazê-lo acontecer. O que dá a certeza de que nesse texto, essa expressão devem acontecer está mais para uma obrigação, para mais uma certeza de que esses fatos ocorrerão do que a mera possibilidade de acontecerem. E devem acontecer não por culpa de Deus, mas por culpa dos homens. Esses homens que violaram as leis do Pai Celestial e tomaram o caminho do erro. Puxa, nosso tempo já se encerrou por hoje. O Júlio está avisando aqui que o tempo já se esgotou. Mas nós continuaremos no programa de amanhã. Até lá!